Lucas 9, amados irmãos, a partir do versículo 28. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Não pretendo me delongar, demorar. Lucas 9, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Está lendo, peço aos irmãos que me acompanhem, como está lendo numa versão diferente. Diz assim a palavra de Deus: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Oremos. Deus, mais uma vez nós suplicamos ao Senhor que a sua palavra, ó Deus, possa ser derramada nos nossos corações nessa noite. Ó Deus, suplicamos ao Senhor, pois nós necessitamos, ó Deus, nós necessitamos de ouvir a sua palavra. Ó Deus, eu bem sei que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só tu tens, ó Deus, as palavras de vida eterna. E é por isso que clamamos a ti. Fale conosco nessa noite, por meio da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, estamos diante de mais um episódio em que nós temos Jesus orando. E prosseguimos, então, nessa série de mensagens, nesses episódios em que Jesus está orando. A série de mensagens foi denominada de a oração no ministério de Jesus. Estamos passando, então, pelo Evangelho de Lucas, vendo esses episódios e extraindo lições e reflexões para as nossas vidas, nesses momentos de oração do nosso Deus. E uma coisa que salta aos nossos olhos e que é característico, e que foi característico nesse ministério terreno de Jesus, foi de fato a vida de oração de Jesus. E isso, desde já deve trazer ao nosso coração um certo temor e nos levar a buscar, a ter também uma vida de oração ativa, constante, firme, porque a oração, amados irmãos, ela é vital, ela é necessária na vida do crente. E mais um episódio aqui, o Evangelho de Lucas, que foi denominado por alguns como o Evangelho da Oração. Lucas, então, narra um episódio interessante, que é a transfiguração. Nessa narração, ou na narração desse fato, Jesus está tomando consigo aqueles mais próximos dele.
E ele, ao lançar mão desses discípulos, Tiago, Pedro, João e Tiago, Jesus sobe ao monte para orar. E eu lembro os irmãos que Jesus, ao subir ao monte, mais uma vez, que é característico também, Jesus ir a montes e a montanhas, a lugares separados para orar, não há nenhuma mística nessa realidade, ou neste fato. Jesus subia ao monte porque o monte era o lugar em que Jesus tinha sossego, em que Jesus se separava de tudo e de todos para que ele pudesse ter contato e comunhão com o Pai. E assim nos ensinar a real lição de que devemos também buscar ter comunhão com o nosso Pai. Nos separarmos, sairmos do alvoroço e buscarmos locais, lugares ou momentos em que nós podemos orar, em que estaremos só nós e Deus. Jesus então sobe ao monte, lança a mão desses 3 discípulos com o propósito de orar. E o texto começa a narrar no versículo 29 que enquanto ele orava, o seu rosto se transformou e as suas roupas brilhavam. E Marcos usa uma expressão interessante, retratando também esse episódio, que ele diz que as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Isso está retratando e evidenciando para nós um momento sobrenatural. Não era algo comum, não era algo normal. O rosto de Jesus se transformou, as suas roupas brilhavam de tal forma que causou um espanto àqueles que estavam presentes ali. E Marcos realmente ele dá essa ênfase. Não foi algo natural, comum. Foi algo sobrenatural, poderoso, grandioso, milagroso. Isso foi para os discípulos que ali estavam presentes, queridos, um vislumbre da glória de Deus. Um vislumbre da glória futura de Jesus e da glória do seu reino. No versículo 30, nós vemos que 2 homens surgiram nesse momento, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E surgem, então, batendo um papo com Jesus, tendo um diálogo com Jesus. E Lucas retrata que assunto era esse. Ele diz que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O assunto era a morte de Cristo, o assunto era o Calvário, o assunto era a Via Crucis. E a partir do versículo 31 nós vemos como os discípulos reagiram. A partir do verso 32, Pedro e seus companheiros, primeiro eles estavam caindo de sono. Mas diante daquele resplendor, daquela grandeza daquele momento, daquela luz resplandecente e gloriosa, eles se conservaram acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então, imagina essa situação. Os discípulos sobem com Jesus para orar, mas eles estão cansados, eles estão fadigados, e estão cansados fisicamente, estão cansados emocionalmente também, porque antes, 8 dias atrás, Jesus tinha falado que era necessário padecer, morrer,
que era necessário que eles carregassem a cruz, negassem a si mesmo e o seguissem. E os discípulos, então Pedro, Tiago e João, cansados, caindo de sono, ao olhar aquele momento, eles se espantam. E ao se espantar e olhar para toda aquela luz, toda aquela iluminação, eles veem Jesus, eles veem Moisés e eles veem Elias. E, amados irmãos, isso para nós às vezes parece algo muito vazio e longe, mas para um judeu, ele está diante das figuras mais importantes para o povo israelita. Ele está olhando, Pedro e os discípulos estão olhando para as duas figuras de mais proeminência entre o povo israelita. Moisés, o libertador. Moisés, o homem da lei, o legislador. Moisés, o grande. Aquele que atuou também como profeta, como sacerdote, como legislador. E ao lado de Moisés aparece a figura de Elias, o grande profeta. O profeta consideradíssimo entre o povo. E ao olhar aquela cena e ver Jesus, o mestre, junto do grande Moisés e do grande Elias, Pedro e os discípulos ficam loucos. Eles ficam perdidos. A reação dos discípulos diante dessa forma se evidenciou nas palavras de Pedro, que faz uma proposta insensata. E Lucas retrata no versículo 33 que tem um caráter opinativo. Pedro, porém, não sabia o que estava dizendo. Pedro chega diante de Jesus, mesmo com todo aquele resplendor, mesmo em ver Jesus brilhante, resplandecente, e ao ver Moisés e Elias, homens que tecnicamente morreram. Pedro chega mais próximo de Jesus e diz: mestre, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Diante daquele momento, diante daquela situação, Pedro chega de forma insensata. Fala: bom estarmos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Mas o interessante é que não há resposta, não há nenhuma resposta direta de Jesus para os discípulos. A resposta não vem de Jesus. A resposta vem do próprio Deus, porque no versículo 34 diz que enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. A nuvem é característico no Antigo Testamento representando a presença de Deus. E os discípulos, ao serem envolvidos por aquela nuvem, eles ficaram com medo de entrar naquela nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é meu filho, o meu eleito, o meu escolhido, a ele ouvi, ou escutem o que ele diz. Em outras versões, ouçam. Pedro, de forma insensata, faz uma proposta. A resposta não vem de Jesus, a resposta vem do próprio Deus, que olha para o seu filho, aponta para o seu filho e mostra para os seus discípulos que é necessário olhar somente para Cristo e obedecer. Isso tem algumas implicações rápidas que eu quero trazer à reflexão dos irmãos, tendo em vista o nosso tempo hoje.
Mas diante daquela situação, diante daquele momento esplendoroso para os discípulos, mas ao mesmo tempo eles não sabiam como lidar, Pedro, de forma insensata, faz uma proposta sem sentido para Jesus. Isso nos ensina algumas lições que eu gostaria de destacar nessa noite. Tendo em vista o começo e o versículo 1, que retrata a oração de Jesus, é isso que eu quero lançar mão e dar ênfase e chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Trazendo alguns pontos de destaque. Nós precisamos, amados, orar por transformação. Nós precisamos orar por transformação. E por que devemos orar por transformação? A palavra transfigurou é uma palavra que vem do grego num sentido de metamorfose, mudar de forma, ser transformado. E nós precisamos orar por transformação, assim como é a mesma palavra e a ideia de Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18, que diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Precisamos orar por transformação, transformação de caráter, transformação de vida. O nosso desejo é ser transformado, mudado em nosso caráter e postura, vivendo como nova criatura. Mas também, amados irmãos, esse texto, essa palavra nos aponta para a transformação que há de vir. Precisamos clamar por transformação da nossa vida hoje, agora, mas precisamos clamar também por transformação do nosso corpo, apontando para a glorificação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52, eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O nosso desejo é ser transformado em nosso caráter, em nosso coração, em nosso interior. E o nosso desejo, amados irmãos, é ser despido desse corpo e alcançar a transformação, a glorificação do nosso corpo. E por que devemos orar por isso? E por que devemos ansiar por isso? Porque, amados irmãos, nós sabemos que o nosso corpo é limitado. Nós sabemos que o nosso corpo é frágil. Nós sabemos que a nossa carne, o nosso corpo, a cada tempo que passa, vai se curvando mais. A força da gravidade vai agindo em nós. Mas por meio de Cristo Jesus, nós temos a garantia de que no final, amados irmãos, como ensina o pastor Hernandes, nós teremos um corpo 2.0. Seremos transformados, glorificados. Teremos um corpo de glória. Eu não sei vocês, mas eu oro por isso.
porque é nesse momento em que seremos libertos da corrupção. Nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O mortal se revestirá de imortalidade. Devemos orar por transformação interior e ansiar, clamando a Deus, que Ele se manifeste o quanto antes, para que sejamos revestidos num corpo de glória. Esse deve ser o meu desejo, esse deve ser o seu desejo, esse deve ser o nosso desejo, porque aí estaremos para sempre com Deus. Devemos orar por transformação. Segundo, devemos orar por discernimento. Orar por discernimento. Se você for aí e olhar no versículo 33 de Lucas 9, você vai ver que os discípulos naquele momento, ao contemplar a glória, quando Elias e Moisés começaram a se afastar, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava fazendo. Nós podemos enxergar aqui, amados irmãos, o que tem acontecido no nosso tempo hoje, que é um evangelicalismo envolto em mística, experiências e atmosferas sobrenaturais, nos esquecendo da vida real e do cristianismo real. Jesus tinha falado que era necessário sofrer, que era necessário cada um dos seus discípulos tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. É um caminho de luta, de sofrimento. Mas os discípulos, ao contemplar aquele momento, ao contemplar aquela situação, eles não querem sofrimento. E muitos dos crentes de hoje querem glória sem sofrimento. E a Bíblia aponta para um caminho inverso. É sofrimento para a glória. Os discípulos estavam envoltos naquele momento e envoltos daquela situação, daquela experiência sobrenatural. A gente não quer sair daqui. E infelizmente nós estávamos conversando isso quarta-feira passada. Muitas pessoas estão buscando essa atmosfera, buscando esse sobrenatural, buscando essas experiências, mas se esquecem da vida real. Pessoas que estão buscando experiências sobrenaturais, mas estão se esquecendo de viver a vida real para Deus. Efésios capítulo 4, versículo 14, nos alerta, mais uma vez, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Um encorajamento a experiências, um encorajamento ao bem-estar, um encorajamento a você sempre ser o melhor de si mesmo, a ter uma melhor versão de si mesmo, a momentos em que você tem que tirar o melhor de dentro de você. Quando na verdade, amados irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade e a nossa dependência. E saber que a vida com Cristo é um caminho de cruz. É um caminho de sofrimento, é um caminho de luta. E nós precisamos ter discernimento para não sermos levados por esses ensinos místicos, por essas experiências sobrenaturais que nos afastam da vida real e do cristianismo real. Precisamos ter discernimento. Oremos por transformação, oremos por discernimento e oremos por satisfação. Pastor John Piper, que diz
que Deus é mais glorificado em nós quanto mais estamos satisfeitos nele. É necessário que nós oremos por satisfação. Isso se faz necessário, amados irmãos, porque Cristo deve ter a primazia na nossa vida. Cristo e somente Cristo deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Devemos viver por Cristo e em Cristo. Não precisamos de nada além de Cristo. E é isso que o próprio Deus diz para os discípulos. Quando assim falava, veio a nuvem e os envolveu e ficaram com medo de entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é meu filho, o meu eleito, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Oremos por satisfação, contentamento em Cristo Jesus. Não precisamos de nada além de Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo, amados irmãos, para nós. Cristo é tudo o que precisamos. Cristo é tudo o que nós temos. Cristo, somente Cristo Jesus. Os discípulos olham, façam 3 tendas, e eles estão comparando e nivelando Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Ele que é superior, Ele que é maior, Ele que é o Criador, Ele que é o Deus encarnado. Ele é que é a expressão exata do ser de Deus. Precisamos somente de Cristo. Precisamos olhar somente para Cristo. Não há nenhum penduricalho pelo qual o Evangelho nos aponta, além de Cristo. Precisamos somente de Cristo. Quando Moisés e Elias aparecem, isso expressa e nos ensina que a lei apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo. E nós precisamos entender e orar para que possamos nos satisfazer somente em Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e mais casamento. Não é Cristo e mais filho. Não é Cristo e mais casa. Não é Cristo e mais carro. Não é Cristo e mais dinheiro. É somente Cristo. Cristo é tudo o que nós precisamos e tudo o que nós temos. Por isso, ore por satisfação em Cristo. Por contentamento em Cristo. Para que não venhamos olhar para as outras coisas além de Cristo. E eu termino dizendo que relembrando que precisamos orar por transformação, precisamos orar por discernimento, precisamos orar por satisfação e precisamos orar por obediência. Este é o meu filho, o meu escolhido, o meu eleito. Escutem o que ele diz, ou ouçam-no. Precisamos orar por obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora fosse filho, Hebreus dizendo de Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, que sofreu,
foi obediente, e a Bíblia diz obediente até a morte, morte de cruz. Nos ensina que devemos também ser obedientes. Jesus disse: é necessário o Filho do Homem sofrer muitas coisas. É necessário cruz. E nesse diálogo, lá em Mateus, salvo engano, tem um trecho que retrata que Pedro, quando Jesus fala disso, de cruz, de morte, de sacrifício, Pedro chama Jesus e dá uma chamada de atenção. Jesus, para com isso. Que cruz o quê? O Senhor não vai passar por isso não. Deus o livre de passar por isso. E a resposta de Jesus, os irmãos conhecem bem. Arreda-te, Satanás. Jesus veio para morrer no nosso lugar. E ele foi obediente até morte de cruz. E ele disse que a vida dos seus discípulos não seria tão diferente assim. A vida dos discípulos de Jesus seria marcada por sofrimento, por perseguição, por luta, por aflição, por cruz também. Precisamos ouvir o Filho. Ouvir o Filho. E sermos levados a obedecer. O versículo 1 de Hebreus 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Devemos orar, amados irmãos, por obediência. Orar por transformação, transformação de caráter, transformação do nosso interior, para que Deus nos transforme de glória em glória, para que a cada dia forme em nós o caráter de Cristo. Devemos orar por glorificação, para que possamos ser transformados e levados ao encontro de Jesus, para que possamos nos despir desse corpo mortal e corruptível. Devemos orar por discernimento, para não ser levados por todo essa mística e esse experiencialismo criado no evangelicalismo de hoje. Precisamos orar por satisfação, porque Cristo deve ser tudo em nós e para nós. E devemos orar por obediência às palavras de Jesus. Este é meu filho, o escolhido, o eleito. A ele ouvi, ou escutem o que ele diz. Muitos de nós temos escutado nosso próprio coração. Muitos de nós têm escutado as vozes do mundo. Muitos de nós têm escutado conselhos de ímpios. Mas precisamos ouvir Cristo. E Cristo fala por meio da sua palavra. E toda vez que caminhamos fora da palavra, estamos desobedecendo não a pastor, não a igreja, estamos desobedecendo a Cristo. E esse é o clamor e a oração que faço nessa noite. Devemos orar por transformação, por discernimento, por satisfação e devemos orar, irmãos, por obediência. Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel
Nós temos o episódio de Samuel e Saul. Saul foi orientado a esperar Samuel chegar para um sacrifício. Um período de guerra. E Saul, ao ver que Samuel está demorando muito e ver que o povo está pressionando, Saul vai lá e faz o sacrifício. E Samuel, ao chegar e ver que foi feito o sacrifício, chega para Saul, dá uma chamada de atenção em Saul. E Saul tenta argumentar com Samuel. E Samuel lembra a Saul o que Deus fala para cada um de nós nessa noite. Obediência quero e não sacrifício. Obediência quero e não sacrifício. Sejamos levados a obedecer a Cristo Jesus. Oremos nessa noite. Deus, muito obrigado pela sua palavra mais uma vez. Que o Senhor, ó Deus, ministre de forma profunda, Deus, naquilo em que não consegui ser claro aos meus irmãos. Que o teu Espírito Santo ilumine e esclareça ao coração de todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Possamos guardar a sua palavra no nosso coração. Que nosso desejo, a Deus, contínuo seja orar por transformação, a Deus, para que o caráter do Senhor Jesus seja formado em nós. Que possamos orar, ó Deus, para que tão logo, ó Deus, sejamos revestidos de um corpo incorruptível, porque é nesse momento em que estaremos para sempre com o Senhor. Possamos orar, ó Deus, por discernimento, ó Deus, para que não venhamos cair em falsos ensinos e falsas doutrinas. Venhamos orar por satisfação, ó Deus, pedindo ao Senhor que a cada dia mais o Senhor seja tudo em nós, em nome de Jesus, e tudo para nós. E que possamos orar para que sejamos a cada dia mais conduzidos a uma vida de obediência. Em nome de Jesus, Senhor. Obediência ao Senhor. Que esse seja, ó Deus, a nossa oração contínua e constante. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.